Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. A palavra de hoje está no livro de São Lucas 17, no versículo 11, que diz assim, meus irmãos. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou por meio de duas cidades, de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa cidade, saíram-lhe ao encontro de Jesus 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E quando Jesus, o viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, os leprosos, ficaram limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Então um deles, quando viu que estava são, aleluia, samaritano, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos pés de Jesus, esse samaritano, com o rosto em terra, dando-lhe graças. A este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te, samaritano, e vai, a tua fé te salvou. Louvado é o nome do Senhor, que palavra gloriosa para a nossa vida. Falando de ingratidão, mas também falando de gratidão. Porque muita gente está assim, meus irmãos, numa condição de enfermidade, precisando ser limpo, ser curado, mas quando recebe a vitória, quando recebe o milagre de Deus, não agradece a Deus, não reconhece de quem veio o milagre. Não é verdade, meus irmãos? Muito pedem casa, filho, marido, né? Casamento, trabalho. Meus irmãos, mas esquece de agradecer a Deus. Mas a palavra diz que esses 10 homens, de imediato, eles sabiam e ouviam falar que Jesus estava passando por ali. Eles foram ter com Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra diz que onde Jesus ele passava, havia milagre, havia cura, havia libertação e havia salvação. E esses homens estavam precisando ser limpos, curados. Foi o que eles fizeram? Eles foram ao encontro de Jesus. Sim. Imediato eles obedeceram. Sim. E tiveram fé. Sim. Eles de longe começou a gritar. Não foi assim que disse? Levantaram a voz e chamando ele de Jesus, reconhecendo, chamando ele de mestre, tenha misericórdia de mim. E esse Jesus que é misericordioso, ao ver eles, disse: vá, se apresente, vá se mostrar aos sacerdotes. Sabe por quê? Porque nesta época, todos que tinham lepra, essa enfermidade, precisava ir ao sacerdote para que ele liberasse todos os limpos, curados dessa enfermidade, para andar novamente no meio da sociedade. Porque esses homens aqui estavam à margem da sociedade, porque eles eram considerados impuros. Então Jesus viu, usou da misericórdia, disse: vai, se apresenta ao sacerdote. E aí, meus irmãos, fala a palavra. Então um deles, quando viu que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus perguntou: não eram 10? Só voltou você? Cadê os 9 que não voltou para dar glória a Deus? E a palavra de Deus aqui diz que quem voltou era um samaritano, né? Onde eles brigavam entre si, judeu e samaritano, porque minha fé, porque samaritano não tem fé em Cristo. Esse samaritano, esse estrangeiro foi que voltou. A palavra diz que ele se lançou aos pés de Jesus, agradecendo, glorificando, colocando o rosto no chão. E Jesus pôde olhar para ele e dizer: filho, levanta-te, olha para você. Você foi limpo e você foi salvo. A palavra diz: meus irmãos, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que significa isso, meus irmãos? 10 foram limpos. Mas esse estrangeiro, ele foi limpo
e teve salvação. Sabe por quê? Porque a enfermidade para aqueles 9 poderia voltar a qualquer momento. Eles quiseram só a cura momentaneamente, mas ele não queria o abençoador. Já viu muita gente que quer bênção? Quer casamento, quer filho, quer emprego. Meus irmãos, quer os milagres de Deus. Quando recebe, não reconhece, corre de Cristo, corre de Deus, já viu? Muitos dizendo, quando Deus me der, eu vou fazer um culto de ação de graça, vou chamar os irmãos, vou dar uma festa, vou glorificar. Sim, porque nesse tempo aqui, eles tinham Jesus no meio deles e hoje nós não temos. Então nós agradecemos a Deus, glorificamos a Deus. Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. Mas a palavra de Deus também diz que Deus, ele olha na terra e ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse estrangeiro, este samaritano adorou a Deus, glorificou a Deus, deu graças a Deus em espírito e em verdade, e ele foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer desse Deus. Temos que ser grato a Deus. Grato, meus irmãos, pelo dom da vida. Estamos vivos, o fôlego da vida está conosco. Grato, sim, porque temos uma casa, família, alimentação, temos trabalho. Não é verdade, meus irmãos? E não ser ingrato, não olhar para trás e ver o que Deus fez. O que Deus fez, está fazendo e ainda há de fazer. Muito ainda o Senhor fará por nós. Mas nesta manhã vem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Que a gente não seja igual a esses 10 leprosos, não. Aos 9, porque um voltou e glorificou a Deus. Igual a esses 9, que ao receber a vitória, receber a cura, receber a libertação, simplesmente esqueça de Deus. Não reconheça da onde veio o milagre. Não coloque-se de joelho em adoração, clamando e dizendo a Ele, obrigada, Senhor, porque assim o Senhor ouviu o meu clamor. A Bíblia diz que aqueles homens gritaram e eles estavam de longe, então realmente precisava gritar. Eles, humanamente falando, porque o Senhor Jesus já tinha visto eles, claro que sim. E quando ele viu, ele já quis curar, ele já quis salvar, ele já quis limpar. Mas hoje ele também nos diz que tem muitas pessoas que só quer a bênção e não quer a ele. Que nesta manhã, eu e vocês sejamos verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Que a gente peça perdão de muitas vezes não agradecer por estar vivo, por ter esse fôlego dentro de nós, por ter a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego. Hoje é dia, meus irmãos, de agradecer ao Senhor por todas as maravilhas, todos os feitos. Será que você hoje aí na sua casa pode se lembrar como você era há alguns anos atrás? O que foi que Deus fez em sua vida, meu irmão? Que você tenha certeza que se não for a mão de Deus, você estava morto, você não tinha condições, você não comia, você não vestia, você não era feliz. Não vamos querer a nossa bênção momentânea. Vamos querer todos os dias receber do Senhor benção. Ele diz que abre a janela do céu, as comportas do céu e derrama, meus irmãos, sobre a nossa vida. Deus é Deus de provisão. Que Deus hoje ache em mim e ache em vocês verdadeiros adoradores, que glorifiquem o nome dele em tudo, meus irmãos. Em tudo, porque ele é digno de receber toda a adoração. Em nome de Jesus, palavra do dia, palavra da salvação.